galera, tô aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o texto que eu escolhi pra gente fazer hoje é Gênesis 22. Tô sozinha de novo, mas a gente dá conta. Vamos lá. Eu gosto muito de Gênesis 22 porque ele é um texto onde a gente vê uma história muito intrigante, né? E muitas pessoas não entendem o alcance, o tamanho do alcance dessa história, que é muito legal. E ela é uma história que fala muito diretamente da salvação. E é um momento muito especial entre Deus e Abraão. Em Gênesis 22, a gente vê um momento em que Deus pede para Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. Começa assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então vamos por partes. A gente vê o começo, né? Essa comunicação entre Deus e Abraão. E uma das características dela é o chamado de Deus sem a fala. Então, primeiro ele diz só Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui. O eis-me aqui é uma resposta muito forte no texto bíblico, muito presente e muito que significa essa prontidão em servir, em falar o que, se dispor a fazer o que Deus vai pedir, mesmo antes de saber o que Deus vai pedir. Então Deus manda ele tomar o seu filho. Essa narrativa é marcada por uma palavra que apareceu só uma vez antes na toda a narrativa de Abraão. E ela é o mandado de ir. Então quando a gente vê a expressão traduzida vai-te, é Deus se referindo a um momento muito importante. É a mesma expressão escrita de um jeito muito particular, lech lecha, que diz vai você, e que foi usada no começo da história de Abraão para dizer: sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Então a gente vê um paralelo aqui entre essas duas histórias, o momento em que Abraão sai de Ur e o momento em que ele tem que sacrificar Isaque. Ele diz então nas seguintes palavras: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai. Ele usou 4 formas para se referir a Isaque. Toma teu filho, uma, teu único filho, segunda, Isaque, terceira, e a quem amas. E se a gente aplica essas palavras a Jesus, a gente percebe que há um paralelo entre Isaque e Jesus. Teu filho, teu único filho, a quem amas e sacrifica. Então, na verdade, quando a gente lê esse texto à luz do Evangelho, a gente começa a perceber que o que Deus está pedindo de Abraão é para que Abraão viva o que Deus vai viver. Ele não está pedindo só para Abraão, ele não está pedindo, real, a gente sabe a história, para Abraão, que Abraão sacrifique o seu filho. Ele está pedindo para Abraão e colocando Abraão numa experiência que vai fazer Abraão passar na sua pele o plano da salvação. E isso é uma revelação de um amigo para um amigo. Então Deus não falou ainda, Deus coloca ele na situação, mas a gente começa a ver os paralelos entre o que Abraão vai passar e o que Deus vai passar. E é como se ele dissesse: eu vou ajudar você a entender o que eu estou fazendo pela humanidade. Você vai sentir o sacrifício que eu estou fazendo. Abraão não questiona. E o próximo verso diz que ele se levanta de madrugada e prepara tudo e vai. Sempre que alguém levanta de madrugada no texto, é uma indicação de que aquela pessoa estava extremamente pronta a obedecer o que Deus tinha mandado. E faz. Então mostra a prontidão de Abraão, é como se ele não tivesse tido um momento de dúvida. E isso é muito também bonito em frente ao que ele está sendo pedido para fazer, né? O que Deus pede dele nesse momento, que é muito, muito grande. Ele então se levanta e sai e vai para o lugar em que Deus tinha indicado. 3 dias de viagem e ele vê o lugar de longe. Ele então para, ele tinha levado os servos consigo e agora vai só ele e Isaque. E isso é expressado a partir do verso 5, né? Eu e o rapaz vamos até lá, havendo adorado, retornaremos. Ele pega tudo o que ele precisa e vai. Assim caminhavam ambos juntos. E isso é uma expressão muito bonita para mostrar a unidade que tem entre eles. Até esse momento a gente não tem indicação nenhuma de que Isaque sabe o que está acontecendo. Só Abraão sabe o motivo real da viagem deles. Mas aí se segue um diálogo. Então assim, o que eu quero dizer? Ambos seguiram juntos. E esse juntos, na verdade, quando a gente lê o resto do texto, vai perceber que tem um significado que vai além, que é mais espiritual. Eles estão em acordo nessa jornada que os trouxe até aqui. No meio do caminho, Isaque diz para Abraão: meu pai. Tá escrito assim. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Só que no texto original, a estrutura da conversa é um pouquinho diferente.
Porque diz assim, e disse Isaac para Abraão. Aí depois fala, e disse meu pai. A palavra disse repete 2 vezes e a impressão inicial, que é refletida na tradução, é que ele disse isso e que repetiram desnecessariamente o disse. Só que isso não é comum do hebraico. Então o que está acontecendo é, e disse Isaac para Abraão. Ele quer falar, mas ele não consegue. E depois ele disse para Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão diz para ele e responde igual ele respondeu para Deus, eis-me aqui, prontidão. Aí ele diz, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro, ele passa a ser o símbolo de Cristo no Antigo Testamento. Onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui também é interessante a noção de holocausto. O holocausto é um sacrifício que era o sacrifício usado na época de Abraão. Depois do estabelecimento do templo, a gente tem uma série de sacrifícios que eram praticados, sacrifícios para perdão de pecados, sacrifícios de paz, oferendas, né? Não eram sacrifícios, oferendas de paz. O holocausto era um sacrifício que era queimado por inteiro, nada sobrava dele. E ele aponta exatamente para o sacrifício completo, um sacrifício que requer a destruição completa daquele que é sacrificado. A resposta de Abraão nesse momento é maravilhosa. A gente não consegue dizer se ele sabe o que Deus tem planejado para ele ou não. Mas Abraão diz para o seu filho, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então ele está dizendo basicamente que ele sabe que Deus já tem um cordeiro separado para o holocausto. Esse conhecimento, ele vem de uma fé de Abraão que não sabe o que vai acontecer e que a gente não sabe o quanto Abraão sabe do que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. E Abraão tem uma fé que está um pouco diferenciada da fé que ele tem demonstrado até aqui. Então ele saiu e obedeceu, mas primeiro ele foi para o norte com o pai dele, ele não se separa completamente do pai dele. Aí depois ele desce para Canaã e daqui a pouco tem fome, ele vai para o Egito. Ele mostra esses altos e baixos na fé dele, que são muito comuns na nossa caminhada de fé, eles são esperados por causa da nossa humanidade, principalmente numa fé jovem. Mas quando Abraão atinge uma fé madura e ele desenvolve essa fé desse jeito, aí ele consegue expressar, ele consegue viver uma fé que parece não ter questionamento nenhum. Então ele tem certeza, ele pode não saber como, mas Deus proverá. E essa sessão acaba o diálogo que tem uma abertura e um fechamento do diálogo entre os dois e seguiam ambos juntos. Isaac já percebeu que o sacrifício é ele. E em algum momento, seja agora ou no momento em que ele permite que Abraão amarre ele está participando de livre e espontânea vontade desse sacrifício. E isso é essencial para que Abraão entenda o tamanho do sacrifício dele. Porque aqui não está sendo mostrada só a fé e disponibilidade de Abraão, mas a fé e disponibilidade de Isaac. A gente vê que Isaac tem uma fé equivalente à fé do pai. Foi isso que Abraão conseguiu fazer, foi isso que ele conseguiu transmitir para o filho dele. E quando o pai diz que Deus proverá um sacrifício, proverá um cordeiro, Isaac acredita, aceita, mesmo sabendo que o sacrifício será ele. E isso aponta para Cristo também. Porque Cristo foi um com Deus, é um com Deus. E a expressão seguiam, caminhavam ambos juntos mostra essa união, essa unidade de pensamento. Não é só o pai que está disposto a sacrificar o filho, mas o filho está disposto a ser sacrificado, porque ambos acreditam no mesmo fim, ambos acreditam no bem, ambos acreditam no que vai sair disso. Então, esse momento entre Abraão e Isaac também reflete a unidade, a união, o pensamento entre Jesus e o Pai. E essa unidade de pensamento de que tá bom, é isso que é necessário? É isso que o Pai acha que é melhor? Então é isso que eu vou fazer. Isaac mostra total confiança no seu pai, porque foi o pai que ouviu a voz de Deus, e total confiança em Deus, porque ele tem essa fé de que Deus proverá. Quando eles chegam no lugar, Abraão prepara tudo e ele chega a ponto de amarrar Isaac. Quando ele amarra Isaac, a gente sabe que Isaac, realmente a gente tem essa confirmação de que Isaac aceita o que Deus quer dele. Ele deixa ser amarrado. Ele se entrega. No próximo passo a gente vê que o anjo chama Abraão, o anjo do Senhor. E quando ele chama, não é igual às outras vezes em que ele diz apenas Abraão, mas ele chama com urgência e diz Abraão, Abraão. Esse chamado 2 vezes mostra pra gente
a urgência. Mostra pra gente, ao refletir a urgência do anjo, a determinação de Abraão. Abraão tem o cutelo na mão, ele está prestes a fazer o sacrifício. Ele ouve a voz do anjo interrompendo um momento de total disponibilidade de Abraão. E ele diz mais uma vez para Deus: eis-me aqui. Nesse momento, Deus revela para ele o restante do plano da salvação. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. O anjo diz: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí a gente traduz isso de novo para o que Deus está fazendo por nós. Deus não negou por uma humanidade caída. Abraão não negou para Deus, e Deus é Deus. Mas Deus não negou para nós, uma humanidade caída, falha, o seu único filho. E esteve disposto a enviá-lo para ser sacrificado, para que nós e os nossos filhos não tivéssemos a morte eterna. Então, no momento em que ele poupa Isaac e ele mostra o carneiro, Abraão vê um carneiro, ele vê o sacrifício que Deus proveu. Ele está dizendo: você não vai perder o seu filho. Está aqui o substituto. Mas o substituto verdadeiro é o Filho único de Deus, que veio, que morreu para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente voltasse ao nosso estado original, no jardim do Éden. Naquele lugar, Abraão pôs o nome: o Senhor proverá. E o ditado ficou: no monte do Senhor se proverá. Esse passivo, se proverá, ele aponta muito para a ação de Deus. Deus é que provê para nós aquilo que a gente precisa, a nossa vida. Deus é que provê o substituto. Então Abraão vive nesse momento exatamente a misericórdia de Deus, porque ele percebe que Deus proveu para ele, mas ele também vive o plano da salvação. Eu acho que é uma das formas mais próximas, mais íntimas de Deus comunicar o que ele fez por nós, porque ele faz Abraão sentir o que Deus sente. Então essa era a amizade entre eles. E a gente sabe que realmente Deus provê para nós. E a gente olha para o sacrifício de Cristo entendendo que a gente não perde mais nada, que a gente não tem como recompensa a morte final, porque Deus pagou esse preço, enviando o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, a quem Ele ama, para tomar o nosso lugar. Que a gente se lembre disso e que a gente acredite e se entregue nas mãos desse Deus que realmente proveu para nós tudo o que a gente precisa. A gente fica por aqui por hoje, ainda não sei qual é o texto que a gente vai ler da próxima vez, mas que Deus abençoe vocês. A gente se vê em breve.